Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Desmistificando a LGPD na Prática, como proporcionar experiências digitais com qualidade e segurança. Eu quero agradecer muito aqui as empresas que estão nos ajudando hoje com o conteúdo, que é a Cis Mendes Advogados, a Entelge e a OneTrust. Vou passar agora a palavra para o Adriano Mendes. Se alguém tiver alguma questão, eu peço que coloque no chat e a gente vai ler essas questões no final do evento. Pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos e bom evento. Olá pessoal, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pelo evento, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Adriano Mendes, vou me apresentar rapidamente. Sou sócio do Assis e Mendes Advogados, um advogado que há bastante tempo trabalha aí já na questão de privacidade e proteção de dados pessoais. E na minha jornada, que começou há bastante tempo, eu já fiz várias coisas para empresas do Brasil e para o exterior, tanto para a LGPD quanto para a GDPR. De maneira bem pontual, gosto de falar que eu palestrei sobre esse assunto na Universidade de Lisboa, comparando a nossa lei com a lei europeia. Também já falei sobre esse assunto no Senado, acompanho o processo legislativo há bastante tempo, e lá atrás ajudei a implementar a Sarbanes-Oxley. E aí eu posso ver muitas comparações entre esse tsunami que é a proteção de dados hoje e o que foi a conformidade compliance de anos anteriores. Eu estou falando aqui em nome de algumas entidades também que eu participo, de cursos que eu tenho certificações. Então, muito do que a gente fala é um grande resumo do que a gente aprendeu nesse mercado como um todo. Atualmente, eu trabalho como DPO as a Service de algumas entidades, dentre as quais da ACESP, onde a gente consegue colocar na prática as questões da LGPD, não só a teoria jurídica, mas também os desafios do dia a dia. E, como a gente não pode fazer o marketing de uma outra forma, a maneira que a gente tem de medir o nosso sucesso é através das publicações que aparecem como um todo, né? Então, eu gosto de citar a primeira matéria que aparece aqui, porque em julho de 2018, antes da LGPD sair do papel, eu já era citado como um dos primeiros GPOs do Brasil, fazendo esse trabalho para empresas europeias que a gente atendia por causa da GDPR. Falando agora rapidamente sobre o que é a LGPD, de trás para frente, sendo engenheiro de obra pronta, é muito fácil falar que é uma lei de 14 de agosto de 2018, então é uma lei que já tem mais de 2 anos aí, mas ninguém sabia ao certo quando ela entraria em vigor, né? Havia muita especulação se ela seria prorrogada para 3 de maio ou não, e enfim, nesse processo como um todo que a gente pode ver no timeline, os grandes marcos importantes são: temos uma lei que foi promulgada em 14 de agosto de 2018, que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020. Desde 6 de novembro de 2020, nós já temos a nomeação dos 5 diretores da NPD, mas as multas só vão entrar em vigor a partir de 1º de agosto de 2021. Então, embora a lei esteja em vigor, não existe uma possibilidade técnica da NPD já passar a multar as empresas. E as multas que a NPD prevê chegam a 50 milhões de reais, né? Então, sem multas, há riscos? A resposta é sim. Não sei se vocês lembram todo de uma explosão de um nitrato de amônia que ocorreu em Beirute, na Síria, porque havia uma quantidade de produtos químicos muito grandes expostas no porto de Beirute de uma forma irregular, e aí quando aquilo explodiu, acabou matando quase 200 pessoas e acabou com metade da cidade como toda. E para mim, dado pessoal, hoje passou a ser um ativo que tem valor, mas que também pode ter um risco potencial. Assim como o urânio, assim como o nitrato de amônia, não saber como manipulá-lo, não saber como tratá-lo pode causar risco. E se dado é o novo petróleo, a gente tem que lembrar também que uma das funções da LGPD é evitar que esse petróleo cause um desastre ambiental, caso ele vaze, caso ele seja mal acomodado. Então, o que a LGPD pede é que a gente tenha um carinho com esses dados antes, durante e depois do tratamento deles, né? E aí, sem multas a riscos? Sim. O primeiro deles é pecar pelo excesso, é burocratizar, é querer implementar uma coisa sem ter toda a visão do modelo e acabar criando processos que são dúbios, mais burocráticos ou que travem a sua empresa. O segundo problema que a gente tem hoje é o dano reputacional. A Prudential é uma empresa que teve um vazamento recente, ela foi para o mercado, e aí se hoje em dia você coloca a Prudential no Google, a própria Google sugere para você como a primeira e segunda opção de pesquisa mais acertada, vazamento de dados. Então esse dano reputacional pode atrapalhar muito a empresa. O terceiro ponto é que, enquanto a gente não tem uma NPD forte e preparada ainda, o que tem acontecido é que outras entidades, como o Ministério Público ou o PROCON, têm já iniciado processos e procedimentos investigatórios para multar e penalizar as empresas. E aí, o que muda para as empresas nesse período? Eu tenho uma lei vigente,
que ainda não tem sanções, eu não tenho NPD, o que eu devo fazer, né? Eu gosto de dizer, eu dei uma entrevista, eu gosto de falar que a LGPD, proteção de dados, é um filho muito querido, mas que nasceu prematuro. Então, infelizmente, o Brasil colocou primeiro uma lei em vigor para depois falar de como constituir e como vão ser as normas da NPD. Mas, em termos doutrinários e acadêmicos, o processo não muda antes ou depois da LGPD em vigor. A gente tem que seguir essas fases. A gente tem que ter a fase de conscientização, depois o mapeamento, depois o gap analysis, depois o planejamento, a implementação e, por fim, o monitoramento. Como a LGPD é um programa e não um projeto, isso é algo contínuo, que tem um PDCA da tecnologia, né? E, para mim, a base disso tudo é o mapeamento de dados pessoais. Por quê? Sem ele, a gente não sabe que informações, quais são os ativos que nós temos. Eu comparo sempre o mapeamento de dados pessoais das empresas do Brasil, que não eram obrigadas a ter esse tipo de controle até então, a uma escavação arqueológica, onde a gente começa a escavar e descobre que tem ali ativos que são muito, muito interessantes e que realmente valem ouro, né? E os dados valem ouro como um todo, assim como a gente pode descobrir grandes coisas no nosso quintal. Mas diferente do que era antes da lei entrar em vigor, onde a gente pensava que o mapeamento era a base desse prédio, a base dessa fundação, agora eu uso a analogia de um túnel. Por quê? De um lado, eu tenho que continuar vindo com essa equipe técnica que vai fazer o mapeamento de dados, as análises técnicas, uma série de questões de conformidade, processos de tecnologia, mas do outro lado, eu tenho que pegar a minha equipe jurídica e começar a preparar contratos, a relação com os agentes, a relação com os titulares, termos de uso, política de privacidade, para que, no meio do caminho, essas duas equipes se encontrem como um todo e a gente possa garantir que atende. Mesmo que a LGPD já esteja em vigor, ainda que não haja multas, eu tenho que cumprir todos os outros artigos da lei, inclusive o artigo 18, que fala sobre os direitos dos titulares de dados pessoais. Então, se uma pessoa física entrar em contato com a sua empresa hoje, com o seu negócio, e perguntar que dados você tem dele, qual que é a base legal que você tem para fazer tratamento de dados e como essas informações são tratadas como um todo, a sua empresa deve fazer isso de uma forma imediata ou no prazo máximo de 15 dias, conforme o artigo 18 seguintes da lei. E aí, um outro ponto difícil é que não dá para esperar a LGPD entrar em vigor lá na frente, porque a lei se aplica a todos os tipos de dados e informações pessoais, não só aos dados que estão em meios digitais. Então, se eu tenho um currículo impresso, formulários físicos e uma série de informações que não estão em uma base de dados centralizadas, né, se elas estão em bases não centralizadas como um todo, pode estar para o Excel, eu também tenho que levar isso em consideração na hora de fazer meu mapeamento e de responder para o titular. E aí agora, nesse pouco tempo que a gente tem, o que eu devo fazer? Eu devo ficar desesperado? Calma. A lei entrou em vigor, esse aqui é um breve resumo, a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro, então tem algumas coisas que a gente tem que fazer uma data de corte nessa data específica. Nós já temos a nomeação dos 5 diretores, mas ainda falta a constituição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais como um todo, e a partir daí, existem 53 pontos que já foram mapeados, nos quais a NPD vai ter que criar instruções normativas e regulamentar para que isso seja efetivo. Embora as multas só entrem em vigor em 1º de agosto de 2021, é necessário que a gente se antecipe nesse momento, porque se eu não tiver feito o mapeamento de dados, se eu não adequar os meus contratos, se eu não conseguir garantir os direitos dos titulares, eu já vou começar a vigência da LGPD devendo. Eu posso ter dano reputacional, eu posso ter ações do PROCON, Ministério Público, Justiça do Trabalho e uma série de coisas, e principalmente eu posso perder contratos que eu tenho com clientes fornecedores estratégicos. E aí, quais são os passos que eu devo seguir? Primeiro, se possível, identificar um grupo de pessoas e não apenas uma pessoa para endereçar esses assuntos dentro da empresa. Criar uma área que vai ser a área que vai ter afinidade com proteção de dados pessoais. Geralmente essa área envolve o RH, compliance, marketing, jurídico, tecnologia e operações, entre outras áreas. Segundo, dentro dessa área, verificar quem é que tem o melhor perfil e capacitar uma pessoa, um grupo de pessoas para atuar como encarregado de dados pessoais, como o DPO. Terceiro ponto, já com essa área envolvida, começar a mapear os dados pessoais e os fluxos de informações que você tem, de onde vem para onde vai. Desde já, como um quarto ponto, responder os direitos dos titulares. Quando vocês receberem uma demanda de uma pessoa que queira informações tal, saibam que ela está fazendo isso daí ou como um clickbait, né, ou como uma isca nesse momento, ou porque ela já sabe que tem alguma informação ali que é alguma coisa. Ninguém vai gastar o tempo para fazer um teste se não tiver alguma expectativa por trás. E lembre-se que a documentação jurídica, nesse momento,
é o que vai dar a conformidade, a estabilização e a demonstração de que as empresas já estão aderentes à legislação. Não adianta nada eu ter os melhores sistemas e não ter isso documentado ou não ter o glamour, né? Eu tenho dito que, diferente de ganhar na raça, a gente precisa agora ganhar com técnica também. E aí, a documentação disso tudo, os contratos certos, as evidências jurídicas acabam ajudando a gente a estar em conformidade. Nesse momento, muita gente procura a gente com dois mercados, dois perfis muito diferentes. Existem empresas que já fizeram o assessment na primeira fase, com Big Four, consultorias, e receberam o relatório e não sabem o que fazer, não sabem digerir, interpretar isso na prática. Existe um outro grupo de empresas que tem nos procurado porque não tinham um orçamento, não tinham colocado isso daí como prioridade para 2020 e agora estão sendo obrigados a fazer isso por causa da lei. Como que a gente atende cada uma dessas empresas? Entendendo primeiro o que é o negócio, entendendo o que já foi feito, entendendo o que deveria ser feito para daí apresentar um plano de ação. Aqui no escritório a gente consegue ajudar as empresas de ponta a ponta, desde conscientização, palestras, treinamentos, até o assessment e até, ao final, ajudando as empresas a atuarem como DPOs a services, se for uma questão bem específica, ou tendo um SOC, um NOC e um apoio ao DPO como um todo. Vale lembrar, pessoal, que a privacidade é um assunto novo aqui no Brasil, não é novo no mundo como um todo, e aí tem uma pesquisa da Cisco de janeiro desse ano que fala que a privacidade compensa, que para cada dólar que a gente gasta com privacidade eu tenho um ROI de 2,7. E esse ROI vem em economia de processos, em descobrir que eu tenho processos que são duplicados ou triplicados como um todo, numa melhor reputação à marca, como é o caso da Apple, que passa uma imagem de segurança, e outras empresas que passam essa imagem de segurança como um todo, e na diminuição de passivo. Né? Então, ao invés de a gente colocar proteção de dados, LGPD e privacidade como algo que seja um custo, vale a pena pensar isso daí como uma revisão e melhoria de processos para otimizar o que eu tenho como um todo e pensar nisso como marketing. Né? Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu fico à disposição para a gente conversar mais ao final. Passo agora a palavra para vocês de novo. Obrigado, Adriano. Agora eu convido o Moacir da OneTrust para falar. Gente, tudo bem? Bom dia. Eu estou aguardando só o acesso à tela para apresentar para vocês a apresentação. Opa, perfeito. Então, vamos. Então, gente, muito obrigado pelo convite. Então, hoje nós vamos conversar um pouco como na prática, né, como desmitificar essa parte da LGPD. Antes de tudo, deixa eu apresentar um pouco da OneTrust. Tá? Eu sou engenheiro de soluções aqui na OneTrust, faço parte de uma equipe grande que dá suporte para o Brasil. Sou certificado em APP, eu tenho minhas certificações de CIPP, CIPM. E a intenção aqui é a gente dar para vocês vamos dizer assim, essa introdução realmente de como a ferramenta pode apoiar de vocês, tanto na parte da interação da governança, na prática da governança interna, e na prática como você vai lidar com seus titulares. Né? Então, a OneTrust é a plataforma mais utilizada no mundo, a gente tem quase 7.000 clientes hoje dentro do nosso portfólio. Hoje nós temos 1.500 colaboradores, desses 1.500 colaboradores, 600 estão na área de desenvolvimento e pesquisa, então tem a robustez para poder construir, deixar a ferramenta crescendo e ao mesmo tempo atualizada, e a nossa capacidade de interagir no mercado global é bem interessante, ainda mais pela disponibilidade que nós temos, tanto de idiomas também como localizações físicas. Né? A solução, a empresa em si está tendo um crescimento extraordinário. Né? Hoje nós fomos eleitos no mês passado pela Inc. 500 como a empresa que mais cresceu nos últimos 3 anos aqui nos Estados Unidos. Esse número está correto, não tem um erro não, foi 48.000% de crescimento. E o nosso sucesso, ele fica claro a gente identificar os pilares. Né? Então, a interação que a gente tem com o cliente, em primeiro lugar, então a gente faz tudo realmente para poder suprir essa necessidade, e a gente tem essa metodologia de trabalhar de entender que o cliente está passando um dia a dia na frente ali e adaptar a ferramenta para poder suportar. Né? Temos a infraestrutura necessária para poder oferecer essa solução com qualidade, transparecendo aquela confiança junto aos seus titulares, uma rede de parceiro
vasta, ainda mais no Brasil também, e nós levamos a sério essa parte de privacidade, né? Então, aqui nesse caso, na OneTrust não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente realmente trabalha com essa parte de privacidade. Tem hoje, para vocês entenderem, nós fomos a primeira no mundo a receber a ISO 27701. Então, como é que a OneTrust apoia as organizações hoje, né? A OneTrust, a gente sempre se preocupou em, como é que eu posso dizer, entender tudo que a solução, tudo que você precisa com um programa dentro da sua organização, né? Então, a gente percebeu que, a partir do momento que a gente foi oferecendo esses produtos para apoiar essas organizações, a necessidade de você entender aonde estão suas informações era essencial, ainda mais a quantidade de informação que a gente está sendo gerada, né? Hoje, uma organização ela não consegue ter mais esse controle, o excesso de dados que entra é exponencial, né? Vai crescendo cada vez mais. Então, você tem uma ferramenta para entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma ferramenta que tenha inteligência. Não adianta eu construir uma ferramenta que vai estar suportando a LGPD, se na semana que vem sai uma jurisprudência nova e eu não tenho essa informação dentro da plataforma. Então, a plataforma tem que estar preparada para estar recebendo essa inteligência e ter uma inteligência artificial para transformar esse conhecimento e essas informações que foram encontradas em itens de ação, entendeu? E ali a gente consegue apoiar a sua área de privacidade, a sua área de governança de dados, a sua área de GRC, a sua área de marketing, entendeu? Então, a gente traz esse leque para apoiar vocês, né? Então, vamos conversar um pouquinho como a gente pode ajudar, né? Como proporcionar experiências digitais com qualidade e segurança vamos na prática, né? Então, a primeira parte é essa ideia, né, do mapeamento de dados, né? É você conseguir entender, fazer essa governança interna do seu programa, né? Então, nesse ponto, a OneTrust ela faz muito bem. Ela dá para você a possibilidade de você vir fazer o seu mapeamento de dados. Então, você vai ter exatamente 4 inventários que você vai ter a capacidade de montar na sua organização. A gente tem suporte na descoberta de dados para os seus ativos, então a gente consegue encontrar os seus ativos, a gente consegue encontrar os elementos de dados que você tem dentro dele, então a gente vai te dar essa visibilidade, vamos encontrar aquela vamos dizer assim, naquela pepita de ouro, vamos encontrar aquele realmente que está escondido na sua organização e dá para vocês essa visibilidade. Uma vez que você começou a fazer seu mapeamento de dados, a ideia é que você tenha a possibilidade de visualizar o que está acontecendo, tanto no contexto macro do processo em si, saber quais são os dados que estão entrando, por onde que estão entrando, quais são as equipes internas que estão acessando, e ao mesmo tempo você tem uma visualização global, qual que é o dado que está atravessando uma fronteira, né? Então, se eu tenho um dado que está sendo no Brasil, eu vou ter que fazer a gestão de risco daquele fornecedor. Eu vou ter um dado que vai estar indo para que está vindo da Europa, por exemplo, para o Brasil, com informações tanto de pessoas da Europa, da GDPR, como também da LGPD. Você pode trabalhar com mais tipo de lei aqui dentro. Então, a solução ela suporta essa capacidade que você tem de fazer a gestão do seu programa. E uma vez que você começa a levantar essas informações, né, você vai começar a encontrar os riscos, né? E os riscos vai dar para você a visibilidade para você conseguir emitir o seu relatório de impacto, para você conseguir mitigar e comprovar a maturidade do seu programa, né? Então, a solução ela traz para você a possibilidade de você fazer vamos dizer assim, essa mitigação, essa comprovação, né, ter esse histórico para apresentar para a NPD. Facilmente você vai conseguir trazer todo esse trabalho que você fez do risco para dentro da sua gestão de incidentes. Então, por exemplo, se caso você tenha algum problema ou um funcionário seu colocou os dados que eram contados naquele processo específico dentro de um e-mail, dentro de um servidor de arquivos, a descoberta de dados identificou aquela informação, passou para você aquele parâmetro, gerou esse incidente, você pode vir aqui e começar a mapear aquele risco que você trouxe, todas aquelas evidências geradas. Você quer ter agilidade, né? A gente está falando, por exemplo, a notícia que saiu, se não me engano, semana passada no Brasil, que
o PROCON pediu 72 horas para a ANEEL responder a um incidente em vazamento de dados. Então, esses 72 horas é similar à GDPR. Então, você ter essa agilidade é importante. Como é que você vai, depois de que aparecer essas 72 horas, você vai começar a correr atrás das provas do que você fez, né? Então, você tem todo esse histórico dentro da plataforma, com 2 cliques você consegue linkar e comprovar dentro daquele incidente exatamente o que você fez para garantir aquela compliance, né? Como, por exemplo, você vai no campo relacionado e aponta exatamente quais foram os riscos que foram implementados. E o mais importante, né? Quando a gente está falando nessa parte de mapeamento de dados, você quer ter uma agilidade, você quer ter a capacidade de entrar, por exemplo, primeira coisa de manhã, pegou o seu café, você quer sentar, você quer visualizar o que está acontecendo no seu programa. Então, a solução ela traz para você essa possibilidade de você ter o seu próprio painel. Aqui, como por exemplo, coloquei o painel do DPO. Mas você pode vir editar, você pode remover, aumentar os tamanhos, construir novas ferramentas gráficas, você consegue usar essas ferramentas gráficas no seu relatório. Então, ela te dá essa possibilidade de você realmente interagir e entender o que está o seu programa. Então, se você não quer saber o que está acontecendo em relação aos ativos, você quer saber em relação às solicitações, você quer saber em relação aos incidentes, você pode vir e montar exatamente o que você precisa. Então, uma vez que você tem essa parte da governança interna, na prática, feita, né, a sua preocupação agora vai ser em coletar essa interação com os seus titulares, né? E quando a gente fala em interação com o titular, a gente se preocupa muito com a multa, a gente se preocupa muito que a lei pede, mas também a gente tem que se preocupar em construir a confiança, né? E também ajudar as equipes internas que precisam dessa interação com o titular e para manter o negócio vivo, né? A área de marketing, por exemplo, ela quer tentar manter o benefício pré-LGPD. Então, a solução para você lidar com o consentimento, para você fazer essa interação com o titular, ela tem que estar pronta e hábil para poder apoiar a sua equipe, né? Então, um exemplo que a gente oferece de cara é a facilidade que a solução traz para você vir construir o seu formulário de coleta de pedidos, né, de solicitações. E o interessante é que esse formulário que vocês estão vendo aqui, ele é totalmente configurado na plataforma. A gente pode utilizar o formulário de vocês, mas aqui você consegue, por exemplo, esconder as perguntas e a partir do momento que o cliente vai fazendo a primeira seleção, você vai abrindo o próximo, garantindo aquela confiança, dando aquela facilidade para o cliente, mostrando para ele exatamente o que ele tem que fazer para facilitar e ele exercer o seu direito. Então, você vai passar aquela, vamos dizer, aquela confiança do seu programa para os seus clientes. E uma vez que essa solicitação entra, você quer ter agilidade para fazer a gestão, né? Você quer ter o dashboard das solicitações, você quer ter uma lista com todas as solicitações que foram que apareceram, você quer ter solicitações que vão ser processadas automaticamente, sem interação humana. Você pode ter solicitações manuais, você pode ter solicitações semi-automáticas, no qual você envolve a equipe jurídica, uma pessoa específica para tomar uma decisão. Vamos dizer assim, a solução nesse ponto, ela trabalha com aquela metodologia que é abraçar a sua infraestrutura e a sua regra de negócio, né? Que a OneTrust não trabalha com aquele, vamos dizer assim, com aquela ideia, né? Você tem que se adaptar ao que a OneTrust oferece. Não, a gente tem a possibilidade de vir e ajustar a sua infraestrutura e a sua regra de negócio. A parte de consentimento, a gente sempre começa pelo cookie, né? É impossível hoje você não entrar numa barrinha de cookie, num site não tem uma barrinha de cookie pedindo aquele consentimento. Então, nesse momento, a solução ela oferece para você não só a interface gráfica que você está vendo aqui, mas sim tudo que você precisa por trás, né? Onde a gente tem a nossa própria solução para fazer o bloqueio automático. Então, se um cliente negar um consentimento na barra, automaticamente vai ser bloqueado aquele cookie, você não vai precisar vir construir um processo por trás. A nossa solução traz para você a possibilidade de você ter a política de cookie atualizada de acordo com a última verificação, né? A solução ela faz essa verificação automática para você dos cookies encontrados e ela automaticamente, né, ajeita, configura para você a sua política de cookie. Então você vai ter sempre a política de cookie atualizada de acordo com os cookies que foram encontrados no seu programa. E quando a gente fala consentimento, o consentimento ele vai muito além
do que o cookie, né? A gente tem a possibilidade de coletar o consentimento, por exemplo, do SDK que você está utilizando no seu aplicativo móvel. A gente sabe que tem SDK hoje que coleta informações a respeito da localização, do marketing. Então, a gente traz para você essa possibilidade de você ter esse controle especificamente em cima daquela informação. Eu consigo trazer essa importação em massa, né? Hoje as organizações já têm um consentimento inicial, então a gente consegue fazer essa carga inicial na plataforma e, ao mesmo tempo, eu consigo transformar aquele consentimento em papel em digital para poder facilitar a interação com o seu titular, né? A parte da API personalizada, eu consigo conectar dentro de um call center, eu consigo conectar um consentimento na hora. O importante aqui, você pode chamar a nossa API e ter esse consentimento diretamente feita, a gestão sendo feita na plataforma. E o comum que a gente vê muito hoje na internet é aquele campinho: coloque seu e-mail para receber mais informações, coloque seu e-mail para receber atualizações de produto. Então, a solução também traz para você essa possibilidade. E geralmente, quando a gente está falando de consentimento, né, é impossível a gente não discutir a parte da notificação, né, da política. Então, hoje a OneTrust, ela traz para você a possibilidade de você atrelar sua política naquele ponto de consentimento, para poder demonstrar confiança para o seu titular, demonstrar que você realmente está preocupado não só com coletar o consentimento, mas explicar para ele exatamente como você vai estar fazendo esse processamento interno. E além disso, a gente também consegue entregar para você aqui dentro a capacidade de você fazer a gestão das suas políticas diretamente na plataforma, dando para você a visibilidade, exatamente quais são as versões que estão no ar, e entregando na mão das pessoas responsáveis, na mão da equipe jurídica, da compliance, a responsabilidade de colocar a versão atual, né? Não vai correr mais aquele perigo, aquela preocupação, né? Se a versão que está no ar está de acordo com o processo que está mapeado. Então, isso aqui você vai ter essa garantia e essa tranquilidade. E, por último, né, o que é bom entender, né? A solução, ela traz para você toda essa capacidade de você entender o que está acontecendo. Então, você pode ter o painel, mais uma vez, né, de acordo com aquela situação. Então, posso ter painel de incidente, posso ter painel de informações de solicitações. Você vai ter essa visibilidade. E sair um pouquinho da parte prática, né, de interação com o titular e da governança interna, aqui a OneTrust, ela acredita que a gente oferece um produto surreal para a sua equipe de privacidade, né? Eu sou suspeito a falar, claro, e ao mesmo tempo a gente traz para você aqui a gente entende que não adianta você avançar com a ferramenta se você não consegue desenvolver o lado interno também da organização, né? Então, esse caminho da cultura, da conscientização tem que caminhar, né? Tem que ser junto, né? Então, a OneTrust, ela oferece para você aqui dentro um LMS, também oferece os cursos para você adquirir e colocar no seu próprio LMS. O importante é que você tenha a capacidade de ter uma segunda opção para poder tirar aquela repetição de treinamento. Então, a gente vai ter treinamento de privacidade, de LGPD, pronto para você coletar essas informações, gerar os relatórios necessários para apresentar para a NPD que você realmente está se preocupando com o artigo 41. Gente, com isso eu passo a apresentação de volta para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Moacir. Agora eu chamo a Bárbara, da Liferay. Bárbara? Bom dia, Bárbara. Oi, bom dia, pessoal. Já conseguem ver minha tela? Sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Liferay. Vamos lá, Bárbara. Quem é o time da Liferay que está aqui? Sou eu e a Bárbara. A gente faz parte do time do Brasil da Liferay, o time comercial. Eu apoio todos os parceiros e a Bárbara cuida dessa parte de pré-vendas aqui no Brasil. Falando um pouquinho agora de quem é a Liferay. A Liferay, ela é uma multinacional americana de natureza open source. A gente está presente em 19 países. O nosso escritório global fica em Los Angeles, mas a gente tem o headquarter local aqui, que atende toda a Latam, que fica em Recife. Em São Paulo, a gente também tem um escritório comercial. E é importante falar que a gente tem mais de 200 parceiros homologados no mundo e no Brasil 14 parceiros oficiais e certificados. E o Brasil é um dos 3 centros de engenharia do mundo da Liferay.
Falando agora de um reconhecimento que nos deixa muito felizes, né? A Lifery, por mais de 10 anos, por 10 anos consecutivos, ela é líder no quadrante mágico do Gartner como experiência de plataforma digital. Isso nos dá uma parrudez e um endosso, né, quando a nossa solução ela é reconhecida. Falando um pouquinho dos nossos clientes, a gente tem mais de 1.500 empresas que escolheram trabalhar conosco. A gente atende diversos segmentos, a nossa solução ela é agnóstica, então a gente atende desde o segmento de finanças, saúde, governo, varejo, indústria. A gente tem aqui no Brasil logos importantes, né? A Honda, a P&G, Senac, a Petrobras, a Sky, a Estácio. E é importante falar que a nossa solução ela é flexível e ela atende qualquer necessidade digital da sua empresa. E como é que a gente resolve os problemas, né? Eu costumo dizer que a plataforma Lifery, ela endereça diversas dores, né? Então, independente da sua necessidade, seja a criação de um portal público, de um portal de intranet, de um portal de integração com sistemas legados, de um portal B2B, a gente tem uma única solução que endereça diversas dores. Então, essa é a nossa grande vantagem, né? Com um único fornecedor, com uma única plataforma, você consegue endereçar diversas dores da sua organização. E qual é o nosso stack de solução, né? Como é que a gente atende esse público, né? A gente tem no coração central aqui da Lifery o GXP. O GXP é onde você vai criar esses sites, criar essas experiências, criar toda essa navegação por cada perfil de audiência que você definir. Aí a gente tem uma solução que é o GXP embarcada num PaaS, né, que a gente oferece toda a infraestrutura para o cliente, com uma série de recursos de autoscale, de seguranças. E a gente tem mais 2 add-ons, que é o commerce, que o commerce ele nasce organicamente, ele não foi desenvolvido para se integrar com a nossa solução, ela é orgânica, então é uma solução que compõe o nosso stack de soluções, e o Analytics Cloud, que é onde você vai mapear e você vai identificar quem é esse público que está navegando por esses portais. Legal, Anália. Então, pessoal, conforme o Adriano anteriormente e o Moacir, né, que eles explicaram um pouco com mais detalhes, né, sobre a LGPD, e o Moacir com a visão, né, da solução da OneTrust para fazer essa gestão de privacidade, aqui a gente traz falando sobre a nossa plataforma, né? Como que a nossa plataforma está em compliance com a LGPD, pensando que a gente vai utilizar essa plataforma para criar essas N soluções que a Anália comentou, como um portal de cliente, um portal de parceiros, né? Um portal público, enfim, diferentes fins ali, e que eu posso ter informações ali dentro da plataforma que podem ser dados sensíveis, dados pessoais, e como que a gente pode tratar isso. Então, lembrando que, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela foi criada ali com base no GDPR, né, e o GDPR ele veio já em 2018, onde a nossa plataforma já estava em compliance com o GDPR, então muito das funcionalidades, né, das exigências ali do LGPD, isso já possui de forma nativa na nossa plataforma por causa disso e estável, né? E aí, como que a gente oferece essa proteção dos dados na plataforma? Então, aqui a gente elencou em 2 pontos principais. O primeiro, que é o direito do cliente dele ser esquecido, né, das informações dele de ser anonimizadas, excluídas, e o segundo, direito da portabilidade dos dados deles. Então, por onde ele navegou pelo portal, que ele imputou informações, então que ele gostaria de ter essas informações aí exportadas no modo legível para que ele consiga entender. Então, no primeiro ponto aqui de direito de ser esquecido, a gente traz aqui a funcionalidade de anonimização, uma funcionalidade onde a plataforma vai verificar todos os pontos onde um determinado usuário que eu realizar essa ação de anonimização, ele vai anonimizar trocando o nome do usuário por um outro, por anônimos, e aí com isso esse usuário não vai ser identificado, como mostra aqui na representação aqui da demo, né, onde eu torno esse usuário anônimo, e aí com isso eu consigo elencar em quais lugares ali, quais conteúdos que esse usuário realizou algum tipo de ação que ele vai ser anonimizado. O outro ponto aqui é em relação à proteção nos dados, nas informações inseridas por esse cliente em formulários que a plataforma
fornece. Então, aí a gente tem formulários para solicitações de serviço, para cadastro de informações. Então, aqui a gente mostra um exemplo de cadastro de usuário, onde ele coloca algumas informações que a gente entende aí que são informações pessoais, e com isso o usuário ele pede também para que isso seja aí esquecido. Então, aí com isso a gente tem como editar essas informações para remover isso, né, esses dados desse registro de formulário, e com isso também ser anonimizado o autor que vai estar com o nome dele ali, conforme mostra aqui na apresentação, ok? Além disso, além dessas duas funcionalidades nativas, a gente tem a exclusão em si. Então, uma vez que eu fiz a anonimização, que eu fiz a questão de edição desses dados, se eu quiser, eu tenho a opção de excluir também. E aí, uma vez excluído esse usuário da base de dados do Lifer, ele vai ser removido do banco de dados mesmo. E aí, com isso, esse usuário ele não vai ter nenhuma informação dele na nossa plataforma. Tá? Lembrando que todas essas ações que a gente aqui está mostrando de forma manual, isso também permite, né, fazer via API. Então, é como o Moacir explicou, se a gestão de privacidade de dados quer fazer para uma plataforma específica, né, como a OneTrust, que poderia conectar com as APIs do Lifer ou vice-versa. Além disso, a gente vai para o segundo ponto, né, que é o direito à portabilidade dos dados. Então, a gente também aqui oferece a funcionalidade de exportação dos dados, onde aqui também o Lifer, a plataforma, vai verificar todos os pontos que o usuário interagiu durante a navegação dele. Então, aqui a gente pode estar falando de um portal de intranet, pessoal, onde ele pode realizar alguns posts, a gente pode estar falando também de clientes que tem a fax e que ele gere algum tipo de questionamento. Então, tudo isso vai sendo registrado na nossa solução para manter a rastreabilidade do que esse usuário realizou na plataforma, tá? Então, aí com isso a gente permite aqui exportar os dados, tá? E uma vez feita essa ação, os dados aqui vão ser exportados no padrão XML, tá? E aí com isso, né, trazendo aqui os campos, tá? E as informações aqui do usuário. Além disso, pessoal, mais recursos, né, nativos que a gente entende que está em compliance aí, em conformidade com a LGPD. Então, recursos que apoiam também nesse ponto aí, nas exigências da legislação, é a questão da granularidade em permissionamento dentro da plataforma, onde eu digo quem que vai ter acesso a fazer determinadas ações. Então, esse nível é muito granular, é muito detalhista dentro do Lifer, e ele é uma das vantagens aqui da nossa solução. E também a gente tem, né, pesquisa, tags, então a gente tem embarcado na nossa solução o Elasticsearch, que vai proporcionar uma busca avançada, trazendo um retorno das informações desses dados pessoais, onde eles foram registrados na plataforma. Além disso, a gente tem também ferramentas, serviços e APIs para os desenvolvedores, que é o que eu comentei em relação a gente ter APIs já nativas e também funcionalidades nativas de criptografia e integrações com outras soluções. Então, aqui pensando agora em segurança da plataforma, para a gente fechar esse assunto, né, e mostrar que além dessas funcionalidades que estão em compliance com a LGPD, o que a gente oferece de segurança, de requisitos que vão fornecer essa garantia, né, de segurança da plataforma. Então, a gente tem já certificados já homologados na nossa solução, como o ISO 27001 e SOC 2 Type 2. A gente tem também uma estratégia de realização de pen test na solução, né, para ver toda a vulnerabilidade da plataforma e com isso gerar resultados que a gente vai conseguir realizar melhorias na plataforma para segurança. Gestão de identidades para realizar autenticação no nosso portal, então com diversos protocolos aí também homologados, LDAP, SEM, OAuth, e também, pessoal, a comunicação entre as APIs também é possível a gente colocar protocolos aí para que a comunicação entre as APIs também seja segura. E por fim, pensando no desenvolvimento, já que é uma plataforma agnóstica, onde eu crio também soluções, desenvolvo, a gente também tem toda uma prática que é baseada, né, no OWASP, onde aqui eu vou mitigar eventuais ameaças que podem surgir aqui no desenvolvimento, como SQL Injection, Broker Authentication, Sensitive Data Exposure. Então, aí com isso, eu tenho já isso nativo na plataforma. Ok? E aí eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo aí o conhecimento que a gente tem sobre as nossas soluções. Obrigado, Bárbara. Agora eu chamo o Cássio. O Cássio, ele é da Enter, já é um parceiro Lifer homologado aqui no Brasil, e vai falar um pouquinho também de LGPD.
Oi, Cássio, para mim tá mudo aqui. Legal, vamos lá. Bom dia a todos, né? Agradecer a Life, agradecer aí o Adriano, agradecer a OneTrust também. Né? Meu nome é Cássio Lauar, eu sou gerente de novos negócios na Entos. Tá? Eu estou com a difícil tarefa de estar juntando, né? Fazendo um mix aí das 3 apresentações do Adriano, do Moacir e da própria Life. Tá? Então, vou estar passando para vocês aí, né, a junção dessas apresentações e onde que a Entogy entra nesse contexto aí, onde que a gente pode ajudar as empresas aí a estarem se adequando aí na LGPD com uma experiência digital positiva, ok? Falando um pouquinho aí de quem que é a Entogy, né, para a gente poder se apresentar, a Entogy é uma companhia global. Tá? A gente tem a nossa matriz na Espanha, em Madrid, né? A gente tem uma presença muito forte na Europa, tá? E a gente tem escritórios praticamente aí, né, em quase todos os países aí da América Latina, né, os principais aí, certo? E a gente também tem uma unidade nos Estados Unidos, né? Nós temos aí mais de 1.700 profissionais qualificados prestando serviços em diversas tecnologias, né, desde a parte de desenvolvimento de determinados produtos até na parte de segurança, né? Falando em segurança, para poder mostrar para vocês, né, nós temos dentro do nosso grupo uma divisão específica para poder tratar de segurança. Tá? Essa nossa divisão é uma divisão muito forte, uma referência na Europa, falando de cibersegurança, né? São mais de 400 profissionais qualificados aí tratando de segurança. E a parte de privacidade, gestão da privacidade, ela está debaixo dessa nossa estrutura, dentro dessa nossa divisão, né? Inclusive, eu acredito que a nossa DPO lá em Madrid, a Laura Zamorano, deve estar assistindo a nossa apresentação, queria até mandar um abraço para ela, né? Ela tem feito um trabalho bem legal com a gente dentro do grupo Entogy, tá legal? Né? Falando um pouquinho aí, especificamente da LGPD, né, que é a bola da vez aí, que está nesse final de ano aí com as empresas aí, gostaria de trazer algumas reflexões para vocês aí, tá, pessoal? Antes da gente poder falar especificamente das apresentações, né? Falar uma reflexão em que sentido, né? Hoje, né? Quantas ligações de telemarketing vocês receberam nos últimos 6 meses sem passar alguma autorização, algum consentimento dessas empresas aí? Né? Eu falo ligações, né, de telefonia, ligações de telefônicas, de bancos, né, de empresas de TV a cabo, né, de qualquer tipo de serviço ou produto. Quantas ligações você tem recebido nos últimos 6 meses? Né? E vocês também já pararam para pensar quantos e-mails estão parados agora, neste momento, na sua caixa de spam? Né? O que acontece? Né? Por que essas pessoas, né, esses e-mails estão chegando? Por que essas ligações estão chegando para a gente? Uso indevido de dado. Né? Só para vocês poderem ter uma ideia, né? Acho que a grande maioria aí já conhece, né? Existe um serviço no próprio PROCON, esse serviço está disponível através de uma lei desde 2008, nem se falava ainda em LGPD, já existia um serviço para tentar proteger, né, a gente, né, para tentar proteger as pessoas, né, que é um serviço de bloqueio de ligações de telemarketing. Né? Por que disso? Por causa de uso indevido de dados. Então, a gente já falava de proteção de dados antes mesmo de LGPD, de GDPR, etc. Já tinha isso aí. Seus países também tinham os seus serviços aí. Né? E aqui também uma situação, né, de curiosidade, o site Reclame Aqui. Depois de curiosidade, vocês entram no site Reclame Aqui e começam a procurar, né, digite a palavra privacidade e verifique o que aparece na pesquisa do Reclame Aqui. Né? Vocês vão começar a ver o que está acontecendo. E um recado que eu queria passar para vocês aqui, com isso, pessoal, é o seguinte: antes da gente ser uma pessoa jurídica, né, esse fórum aqui, esse webinar, a gente está tratando muito experiência digital, com privacidade, né? A gente é uma pessoa física. Né? E, no fundo, a gente vai ser o maior beneficiário da LGPD, da parte de privacidade. Né? Nós, pessoas físicas, vamos ser os maiores beneficiários. Guardem isso. Tá legal? Falando um pouquinho aí do que está acontecendo, né? O Adriano já abordou muito bem isso aí. O próprio Moacir citou o caso da Enel. Né? O Adriano citou alguns órgãos que estão no governo aí, apesar de não ter a ANPD, né, totalmente operante, ela já está sendo constituída, já tem os nomes e etc., mas ela não está operante. Né? Nós já temos diversos órgãos no país, né, atuando, olhando alguma coisa ligada à privacidade. Né?
Na segunda-feira saiu aí a notícia, né, que uma companhia, né, ela foi proibida de comercializar dados, é um dos produtos que a companhia tem, né, com a justiça lá do TJ do Distrito Federal, ela proibiu, suspendeu a venda de produtos, né, no caso ali está citando o Serasa, a empresa Serasa. O próprio Moacir citou que o PROCON notificou a Enel sobre vazamento de dados. Então, ó, nós já estamos falando de TJ, estamos falando de PROCON, né? O pessoal do setor público aí, né? Tanto dos órgãos quanto das empresas públicas aí, né? O TCU já está de olho, né? Nessa questão de privacidade. Perfeito? Nós temos aí a NPD, que ainda não está operante, mas ela, daqui a pouco, ela vai começar a fazer a atuação dela, né? Tivemos um caso bem famoso aqui no Brasil, né, que foi uma construtora que descumpriu e ela foi condenada a pagar essa multa aí de R$10 mil. E uma coisa que me chama atenção, né, que chamou bastante atenção aí, uma reportagem do ministro, né, uma entrevista do ministro Paulo de Tarso, do STJ, falando que a LGPD pode aumentar consideravelmente, né, as aberturas de processos aí, né, em função disso aí. Então, as empresas precisam se adequar. A lei é uma lei igual uma lei trabalhista, igual uma lei fiscal, e existe agora a lei de dados. As empresas vão ter que trabalhar em cima disso aí, né? Falando rapidamente sobre o caso do PROCON, né, que notificou a Enel, uma coisa que me chamou a atenção, está escrito no próprio site do PROCON, são as informações que o PROCON está exigindo da Enel, né? No texto fala, né, e uma das coisas que o PROCON está pedindo é procedimentos adotados para análise de incidentes, medidas tomadas, né, declaração da equipe dedicada de resposta a incidentes e o relatório de impacto. Pessoal, todas essas informações são geradas pelo OneTrust. Okay? A gente não consegue gerar todas essas informações sem ter uma ferramenta igual o OneTrust para poder estar trabalhando. Então, por exemplo, o PROCON já está exigindo da Enel informações que estão estruturadas, né, como o Moacir mostrou dentro da OneTrust. Agora, vamos olhar o outro lado também, né? Hoje o Brasil tem 134 milhões, né, algumas pesquisas aí, isso é recente, 134 milhões de usuários da internet. Legal? Alguns números aí do e-commerce, né, a parte de B2C, 130 bilhões de reais no e-commerce em 2018 e 2 trilhões de reais na parte de B2B. Né? O que eu quero dizer com isso aí? Gente, existe uma grande oportunidade para a gente poder trabalhar com experiência digital. E quem pode ajudar isso? A Life. Tá? Então, existe uma fatia de mercado gigantesca onde a gente pode oferecer canais digitais eficientes, canais digitais transparentes, boas experiências para o cliente, experiências seguras, né, para a gente poder tentar absorver isso aí. Uma coisa que é legal, né, que eu trouxe para vocês aqui também, né, é os serviços públicos. Né? 60% dos usuários no Brasil que navegam na internet, eles utilizam serviços públicos. Esse mesmo raciocínio, né, de ter uma boa experiência digital, tá legal? Isso vale também para os serviços públicos. Okay? E onde que a Entrust entra nisso aí? Né? Onde que a Entrust pode ajudar vocês nisso aí? Tá legal? Aqui está o mapa, né, de boas práticas da LGPD. Tá? O Adriano falou um pouquinho, né, de estar alinhado com o DPO, com a autoestratégia, né, da empresa, com a diretoria, né? Tem uma questão de legal, um ambiente legal que tem que ser mapeado, a questão das cláusulas contratuais, as políticas de consentimento, isso tudo é feito pela área jurídica. Né? O Adriano abordou muito bem isso aí. E onde que a Entrust começa a entrar, colocar a mão na massa, vamos dizer assim, dentro da própria LGPD? Né? Nós atuamos em duas frentes aí. Né? A gente atua na frente de cultura, né? A cultura é um dos grandes pilares hoje da LGPD, né? Principalmente na parte de cibersegurança. Nós temos um produto dentro da Entrust, né, chamado Firewall Mindset. Né? Esse produto nós também utilizamos, esse produto aqui dentro. Esse produto é para criar cultura de segurança dentro das empresas. Né? Se vocês digitarem motivos de vazamento de dados no Google, vocês vão ver que a maior parte dos vazamentos de dados são causados por falhas humanas ou falhas de conhecimento. Tá legal? E esse produto que a gente tem, Firewall Mindset, é justamente para a gente poder minimizar isso aí, para a gente poder criar uma cultura de cibersegurança nas pessoas. Tá legal? E também, né, uma outra frente que a gente trabalha na parte de execução em si da própria LGPD. Tá legal? A gente trabalha fazendo assessment de ambiente tecnológico, né? A gente faz toda a verificação na parte de segurança. Tá legal? A gente faz a implantação da OneTrust, então hoje nós somos parceiros homologados OneTrust
né, para poder estar fazendo esse serviço. Nós somos parceiros Lifery, a gente implanta Lifery também. Legal? A gente tem diversos produtos aí ligados à cibersegurança. Né? Por que a gente bate muito em cibersegurança? Não existe gestão de privacidade sem a parte de segurança. A segurança é um pilar fundamental quando se fala em privacidade. Nós temos aí situações aí, né, também de privacy by design e privacy by default, né, onde o nosso time de desenvolvimento, nosso time de dev, ajuda vocês a adequarem os legados de vocês em termos de privacidade. Tá legal? Aqui só apenas um mapa. Então, aquilo que eu disse para vocês, né, o que a Entergy faz? Né? A Entergy une, né, as duas plataformas, a plataforma de experiência digital e a parte de gestão de privacidade. Né? Vocês podem trabalhar com a equipe de Lifery de vocês, com as consultorias de vocês, e a gente entra, perfeito, com a parte de OneTrust também, tá legal? Então, a gente faz esse link aí com o time Lifery que vocês já estão utilizando aí para quem já é da base, né, de clientes de Lifery aí, tá legal? Então, como a gente conhece as duas ferramentas, a gente pode trabalhar em conjunto nisso aí, tá legal? Então, hoje a Entergy é parceira Lifery e é parceira OneTrust nisso aí, tá legal? E aqui, pessoal, é onde eu quero fazer o link, né, de todas as apresentações aí, do Adriano, do Moacir, né, e também da Bárbara. Só para vocês poderem ter uma ideia, né, como que funciona o fluxo operacional aí da OneTrust. Certo? A OneTrust é a porta de entrada dentro do ambiente corporativo em se tratando de privacidade. Tá? Os titulares de dados, onde eles vão fazer as solicitações dele, dentro do formulário que o Moacir mostrou para vocês. Ok? Então, todas as situações que ocorrem de titular é feita dentro do OneTrust. Todas as respostas, igual as solicitações do Procon, lá para a Enel, são feitas dentro do OneTrust. Então, a OneTrust é a porta de entrada em termos de privacidade. E dentro do ambiente corporativo, o que acontece? Eu tenho o Lifery, que já é uma ferramenta que a Bárbara mostrou para vocês, é uma ferramenta totalmente adequada, preparada, em se falando de privacidade, né? Eu tenho os RPs, eu tenho o CRM, eu tenho informações na nuvem, eu tenho informações de e-mail, legado, e tenho informações físicas também, tá? Eu tenho documentos físicos, né? Vídeo RH, quantos formulários, quantos documentos estão nos arquivos mortos da empresa aí, vamos dizer assim, né? Todo esse processo é gerenciado dentro da OneTrust, tá legal? Aqui está algum exemplo, né? O próprio Moacir mostrou para vocês, né? Eu tenho dentro da OneTrust, né, que eu posso colocar isso no portal ou numa intranet, um formulário de solicitação. No caso aqui, né, é um fornecedor solicitando a eliminação de um dado, tá legal? E dentro do Lifery é onde está o dado, a origem da informação. Eu tenho, como a Bárbara mostrou, eu tenho a forma de excluir aquele dado pessoal. Essa exclusão ela pode ser feita de forma manual ou ela pode ser feita, como a Bárbara e o Moacir colocaram, de forma integrada, tá? Então, a partir do momento que um usuário, titular de dados, entra no formulário do OneTrust solicitando a eliminação, eu posso fazer isso de forma integrada dentro da base da Lifery e gerar evidências para quem está solicitando isso, seja o titular ou qualquer outra entidade solicitante. Tá? Aqui tem um outro exemplo, que a própria Bárbara também colocou na apresentação dela, a parte de portabilidade, né? Todo mundo aí, né, ou a grande maioria, já usou a portabilidade de uma telefonia, de um banco, de uma operadora de TV a cabo, né? É bem simples, né? Dentro da OneTrust, você vai estar solicitando aquelas informações, perfeito? Dentro do formulário, e depois a gente vai estar fazendo, né, dentro da base de dados de origem, a exportação daqueles dados. Legal? Isso é uma forma da gente poder estar integrando as duas ferramentas, tá? Então, a Entergy tem conhecimento e experiência para poder passar isso para o time de vocês. Tá legal? Para poder fazer essa integração. Perfeito? E um case aí que a gente gosta de estar mostrando também, né? A própria Lifery é cliente OneTrust, nessa parte de privacidade aí, né? Um exemplo, se vocês entrarem no site da Lifery agora, você for lá na parte lá de cookies, legal? Vocês vão ver que toda a parte de política de cookies lá que está no site da Lifery é OneTrust. Ok? Né? E uma coisa para poder fechar, né, uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né, esse fórum aqui é um fórum de experiência digital, é um webinar de privacidade, né, e pode deixar essa mensagem para vocês. Por favor, não enxerguem a nova lei de proteção de dados como inimiga. Tá legal? A regulamentação traz mudanças que podem ser trabalhosas, tá? Mas elas serão benéficas para todo mundo, né, para toda a sociedade. E essa lei, né,
ela pode ajudar empresas a criar relações duradouras, né? Toda empresa que é transparente, passa segurança para os seus usuários, para os seus clientes, isso cria uma relação duradoura, principalmente nos canais digitais. Okay? Então, eu tendo uma boa experiência digital, né, passando, né, um bom canal digital para o meu usuário, para o meu cliente, tendo a privacidade, tendo essa segurança, tendo essa transparência, mostrando isso para o usuário, com certeza o seu vínculo com o seu usuário, com o seu cliente vai ser grande. Legal? E o recado, lembre-se, pessoal, né, nós somos uma pessoa física. Antes de ser pessoa jurídica, a gente vai ser o maior beneficiado, né, da LGPD. Um dia a gente vai precisar da LGPD como pessoa física. Legal? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Legal? Vou passar a palavra para a Anália, né, com meus dados aí. Legal. Vou pedir para que todos os palestrantes abram os vídeos. Isso, legal. Pessoal, recebi uma pergunta aqui. Se alguém tiver mais algum questionamento, eu peço para que coloquem no chat. A primeira pergunta é do Felipe, e o Felipe está perguntando o seguinte: eu posso contratar serviços específicos ou apenas o pacote inteiro, Life e o OneTrust juntos? Essa para apresentação. Life pode começar, depois eu respondo. Vamos lá. Você pode contratar, sim, pacotes separados, legal? A ideia que a gente trouxe para vocês poderem ver qual que é a abrangência da LGPD. A LGPD é um pilar muito forte em processo, tecnologia e jurídico, legal? O pilar aí jurídico, né? O pilar jurídico, o Adriano colocou muito bem, né? Vocês precisam de gente, de advogados, pessoas ligadas ao direito, para poder tratar esse processo aí, tá legal? Na parte de processo, a gente precisa ter todo esse mapeamento, então, né, nesse caso específico, a gente pode ajudar um pouco, né, a parte de processos aí, né, mostrando, fazendo os acessos aí, ou apoiando os acessos de vocês, e na parte tecnológica, foi aquilo que eu coloquei. A gente tem diversos produtos que a gente pode estar oferecendo, desde a parte de cultura, conscientização de cibersegurança, que é um pilar ali, né, a parte de adequação dos seus legados, dos seus desenvolvimentos específicos para atender a segurança. Nós temos aí, né, consultoria, a gente é parceiro Life, a gente desenvolve e implanta Life também, a gente pode tratar isso também de uma forma separada, e a gente implanta o OneTrust. E dentro do OneTrust eu tenho diversos módulos, eu tenho diversas situações aí que a gente pode estar colocando aí. Então, pode sim separado, né, pode ser sim separado, mas é muito importante também que a empresa tenha consciência de que a LGPD não é só um pedacinho. Não adianta nada fazer o jurídico se não fizer a tecnologia, se não fizer o processo. Não adianta nada fazer o processo e esquecer do jurídico. O próprio Adriano comentou isso aí na apresentação dele, né? Posso ter uma baita de uma cibersegurança, mas se eu não tiver algum respaldo jurídico aí para garantir isso aí, não vale muito, ok? Tem mais uma pergunta aqui para o Adriano, essa é para o Adriano. Você acredita que a LGPD vai engessar os processos da minha empresa? Eu preciso apagar toda a minha base antiga de dados de cliente? Essa é uma excelente pergunta, e antes de responder, Anália, eu queria aproveitar o gancho para falar um pouquinho da pergunta anterior do Cássio. Por onde começar? O que eu contrato primeiro? Contrate consultorias, porque sem as consultorias certas você não vai saber o que contratar de ferramentas ou como usar o potencial total das ferramentas que você já tem ou que está contratando. O OneTrust, nós somos parceiros do OneTrust também, é uma ótima ferramenta. Uma das melhores do mercado, sem dúvida. Agora, se você não souber customizar, não souber o que colocar lá dentro, você vai ter muito trabalho na hora de tirar os relatórios. Né? Então, não é só a ferramenta certa, ter o conhecimento e saber como utilizá-la da maneira correta. Tá? Isso é muito importante para quem está procurando apoio nesse momento. A pergunta que foi feita também é muito boa, porque muita gente acha que a LGPD está aqui para atrapalhar, mas a LGPD só é uma norma que pede que a gente tenha carinho com os dados pessoais, assim como a gente tem um carinho de um pai e uma mãe com o filho, assim como um restaurante segue uma série de normas na hora de preparar um alimento, para que a gente saiba que aquela comida é saudável, nossa empresa, o nosso negócio agora vai ter que seguir normas também na hora de tratar e manipular os dados pessoais. Então, a LGPD não acaba com nenhum tipo de negócio. Eu continuo podendo fazer prospecção, eu continuo podendo fazer marketing, eu continuo podendo ter base de clientes ativos e inativos na minha organização como toda. Eu só preciso saber que dados são esses e para que eu coleto, com o que eu compartilho e qual é a finalidade dele.
Nem tudo é consentimento também. Essa pergunta não foi feita, mas nem tudo é consentimento. Eu tenho no Brasil 10 bases legais, não só uma. Então eu posso usar isso como execução de contrato, cumprir de negociação legal regulatória, tutela saúde, são 10 bases, não só uma única, né? Então, se a gente souber usar LGPD, eu garanto que qualquer negócio que existe hoje para de pé e com mínimos ajustes ele vai fazer igual ou melhor. Né? E aí, a LGPD vai ser algo de uma compliance positiva, vai ser um diferencial de mercado em relação aos outros players e não algo negativo como tá. Legal. E tem uma última pergunta aqui. A gente tem mais questões, eu peço desculpas, mas a gente não vai conseguir responder todas. A gente responde depois particularmente cada cliente, cada usuário da plataforma aqui. Mas tem uma pergunta legal aqui. As soluções da OneTrust somente se integram com a Liferay e vice-versa? Essa acho que é para a Bárbara, né, Bárbara? Acho que o que esse cliente está querendo dizer eu só vou poder me integrar com as soluções da OneTrust para fazer essa parte de gestão da LGPD ou não? Como é que funciona isso? Acho que essa é para mim e para o Moacir, né? Acho que ambas as soluções, assim, têm vida própria, né? Então, o Liferay, como eu comentei, ele é uma plataforma agnóstica que permite integração com qualquer outra solução de mercado, sistema legado do cliente. Então, se o sistema já tem uma solução que cuida da gestão de privacidade, que seja diferente, por exemplo, da OneTrust, a Liferay também vai permitir essa integração porque já tem APIs nativas, né? Agora, aí do lado da OneTrust, deixa com o Moacir. Vai lá, Moacir. Então, nesse ponto, a OneTrust, ela realmente, até como eu mencionei, a metodologia de realmente abraçar a sua infraestrutura, né? Então, você vai ter sistemas na nuvem, vai ter sistema on-premise, você vai ter sistema legados, e a forma como a gente oferece essa conexão é bem interessante. Ela pode tanto fazer a conexão direta com o sistema, você pode colocar, talvez você não quer que a OneTrust acesse algum sistema confidencial seu, e que a gente envie para você a solicitação, e você internamente processe e responda pela OneTrust via uma API pública. Então, a gente tem várias formas de trabalhar a esse tipo de conexão e, com certeza, ajustar a sua regra de negócio e conformidade de segurança. Bom, gente? Legal. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a todas as pessoas que colaboraram nessa manhã tão proveitosa. Deixamos muito obrigada em nome da Liferay. A gente vai depois disponibilizar o vídeo para todo mundo que se inscreveu. E é isso, pessoal. Uma boa tarde. Anália, vamos para a nossa foto? Vamos tirar uma foto. Fechou? Oi. Legal, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.